Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook é Facebook/Do Jeito do Jonas. No Facebook/Do Jeito do Jonas, você pode ver esse programa e outros programas que estão lá. Chegamos a 180 programas. Ontem nós tivemos a preocupação de ver a numeração. 180 programas já colocados lá no Facebook/Do Jeito do Jonas. A minha página pessoal do Facebook é só colocar Jonas Grebe no ícone de busca, você encontra a página e você faz lá seu comentário, batemos um papo, tem lá mais de 4.000 amigos, muitos comentários, é muito gostoso, né, participar, brincar aí no Facebook. Esse programa tem transmissão simultânea pelo www.guarutv.com.br, que é o site aqui da televisão, www.guarutv.com.br. E nós temos reprises no canal 8 e no canal 22. Falado tudo isso, eu vou apresentar aqui o meu convidado, que está aqui para me ajudar a fazer esse programa, que é o nosso amigo Anderson Bernardes. Como é que vão as coisas, Anderson? Tranquilo? Quentes, né? Quentes em Brasília, quentes na região, mas graças a Deus com o nosso trabalho, com a nossa família, tudo vai indo muito bem. Obrigado, Jonas, mais uma vez pela oportunidade. Você é especialista em segurança pública, né? Não era essa a nossa pauta, mas eu não posso deixar de te perguntar a respeito do incêndio que nós tivemos num ônibus hoje pela manhã aqui na Avenida Oswaldo Cruz. Cerca de 6 elementos armados pararam o ônibus, apontando armas, pediram que os passageiros todos descessem do ônibus, jogaram bastante gasolina, tiraram fogo, deram tiro para cima, enfim, né? Coisas que essas pessoas fazem porque querem assustar a sociedade, querem mostrar que estão aí na ativa. Como é que você viu essa manifestação, essa atitude? Não foi um protesto, não foi nada, foi simplesmente parar um ônibus, tacaram fogo, e aqui do nosso lado, na Avenida Oswaldo Cruz. Eu nos entendo como uma tática de guerrilha, de guerra, que tenta demonstrar alguma força para o Estado. Lamentável, entendo que a população não deve aceitar esse tipo de ação porque sofre. O político não anda de ônibus público, o dono da empresa não anda de ônibus. Essas ações demonstram uma força, talvez, ali naquele momento, naquela região, mas prejudica e por muito a população que já não é satisfeita com o serviço de transporte público. Aí, em um momento em que aquela rota é alterada para um ponto mais distante, quem é que sofre? É você que é da população. Então, lamentável esse tipo de ação, de atitude, que não vai levar a solução nenhuma, nem do caso que realmente, porventura, tenha acontecido, nem da melhoria do transporte. Todo mundo fica sabendo qual a motivação e, infelizmente, quem sofre é o povo. Anderson, nós tivemos um assalto antes de ontem, espetacular, em Caraguatatuba, onde um shopping, o principal shopping da cidade de Caraguatatuba, foi assaltado. Dentro haviam algumas agências bancárias, se eu não me engano, 5 agências bancárias de várias bandeiras, se não for isso, perto disso. E esses bancos foram assaltados, as joalherias, o shopping estava fechado, as joalherias foram assaltadas, foram roubadas as joias, foram roubados o dinheiro dos bancos, explodiram caixa, enfim, aquela parafernália toda. E a polícia estava esperando essas pessoas que iriam assaltar esse shopping lá em Caraguatatuba. E houve tiroteio, tivemos lá 1 ou 2 mortos, fugiram, pegaram uma estrada de terra, foram acabar lá na região de Biritiba-Mirim, um lugar de mata fechada, ali onde nasce o Rio Tietê, bem no alto da serra, e mais tiroteio, total 10 mortos. 1 ou 2 policiais feridos, nem com tanta gravidade, mas os helicópteros da polícia participaram, uma ação espetacular, onde 10 pessoas que são acusadas do crime de roubo acabaram mortas. E, segundo a Rede Globo de televisão, foi onde eu vi a notícia, diz que essa quadrilha era do Guarujá, e a Rede Globo de televisão disse que existem fortes evidências, não afirmaram, mas fortes evidências de que esses assaltantes eram todos aqui da cidade, e isto é que motivou o incêndio do ônibus. Você vê essa relação? Sim, acredito que
algumas autoridades não vão reconhecer, nós vamos ter aqueles discursos prontos de que ainda não há provas, ainda não há indícios, mas a realidade, pelo que a gente escuta na rua, a realidade do povo, demonstra que tem uma relação sim. Conheço algumas pessoas que conheciam algum dos marginais que participaram daquela ação, que morreram. E é triste, porque o descrédito é grande quando a gente vê as autoridades tentando tirar essa relação, e a gente anda na rua, a gente conversa com as pessoas, talvez até entenda que as autoridades não possam vir e abrir muito as informações, mas esse discurso pronto, discurso mentiroso, é que irrita a população, que causa ainda mais sensação de insegurança, mas, na minha opinião, há relação, sim, com as mortes que houveram lá em Caraguatatuba. Você acha que é a relação? Quero fazer um comentário com você. Não sei se você soube de um sequestro de uma italiana de 15 anos no Rio de Janeiro. Não, então, uma menina de 15 anos, vinda da Itália, ela fixou a residência na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e estava morando há algum tempo ali, e ela foi sequestrada, né? E essa noite, a polícia arrebentou o cativeiro, 2 sequestradores foram mortos e 1 fugiu, ok? Muito bem, até aí ponto que fugiu, ainda não se tem identificação, não tem nada. Vamos pegar os 2 mortos. Um com 60 anos de idade, minha idade, 60 anos, um outro de 53 anos. Se não for 53, próximo disso, o de 60 eu tenho certeza. Os 2 foram mortos no cativeiro. A menina foi libertada, com muitos traumas, etc. e tal, e foi libertada. O de 60 anos tinha 10 condenações por sequestro de pessoas. O de 43 anos, de 53 anos, tinha 5 condenações por sequestro e mais 4 condenações por assalto. Pergunto para você e para o mundo, o que esses caras estavam fazendo soltos? E aí, me ajuda, doutor? Primeiro, para descontrair um pouco, né? Com 60 anos e a sua idade ainda sequestrando, não, 60 anos dá para fazer muita coisa boa, como você faz, como muita coisa ruim nesse sentido ainda. Desculpa, então. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, ó, olhando na câmera, com 60 anos já devia ter criado vergonha na cara. Aí sim. Há muito tempo. Aí sim. Agora falando sério, Jonas. Infelizmente, por que eu sou contra a pena de morte? Porque por conta desses fatos, eu tenho uma constatação de que nesse país, quem tem dinheiro para contratar bons advogados, não fica muito tempo preso. E quem não tem, vai aí por conta, de repente, de um pote de margarina, ficar algum tempo preso. Estava na delegacia sábado, aí verifiquei uma dezena de pessoas do lado de fora, a polícia militar dentro, e de repente saem 2 policiais, vão até a viatura com a cara de poucos amigos, e logo em seguida sai o menor, todos os amigos vão ali, dão tapinhas, pulam e brincam, jogam para cima por conta de ele ter sido solto. Eu fiquei tentando me colocar no lugar do policial militar, que todo dia vê na mídia que não há segurança, que ele não faz nada, que a polícia é violenta. Me colocar no lugar dele, imaginar a prisão que ele fez e verificar aquela cena dos amigos comemorando a soltura do menor naquele momento, na frente e ao mesmo tempo que eles. Então, a possibilidade de recurso, a possibilidade de pagamento de fiança, a impunidade é que faz com que a gente verifique isso e a gente, infelizmente, não vê parlamentares preocupados. Eu vou te falar uma coisa que é o que eu penso. Ok? Uns gostam, outros não gostam, mas é o que eu penso. Eu também sou contra a pena de morte. Acho que a pessoa tem que cumprir a pena. Ok? O que eu penso? É assim, foi condenado a 5 anos. Vai ficar preso 5 anos. Cumpra os 5 anos. No Brasil, quando você é condenado a 5 anos, você já sabe que você vai ficar preso meio ano, 6 meses no máximo. Porque a vara de execuções penais é regida por um código de execuções penais que diz que se você for bonzinho, você fica numa cela e você não consegue cometer crime. É claro, você está preso, vai cometer crime, fala, mas ele não cometeu crime nesses anos que ele está preso, solta. Então, o que eu acredito é assim, você pegou 10 anos, é 10, pegou 12, é 12, pegou 20, é 20, pegou 30, é 30, não tem pena maior que 30 anos, eu acho que 30 anos está bom demais, não acredito em pena perpétua, mas o cara que pega 30 anos tem que cumprir 30 anos.
O Bruno lá que matou a Elisa Samúdio, mandou matar e tal, já assinou contrato com o time porque sabe que o ano que vem sai. Já assinou contrato lá com Montes Claros. Aliás, olha, se eu fosse de Montes Claros, eu morreria de vergonha se a minha cidade contratasse esse goleiro. Mas tudo bem, isso é outra história. Sabe que vai sair, então, em vez dele dar o dinheiro que a mulher queria, é melhor matar. Porque ele vai ficar preso 1 ano ou 2 e sai. Quer dizer, aí você começa a ter pena de morte para a vítima. Uma outra coisa, esses sequestradores do Rio de Janeiro que morreram ontem, eles tiveram pena de morte. Sim. Se eles estivessem presos, eles não seriam mortos. A vida deles seria preservada. Eles teriam uma oportunidade até de mudar de comportamento se ficassem presos. Porque na cadeia eles teriam a oportunidade de mudar de comportamento. Mas eles são soltos. Aí quando ele volta para a cadeia, ele é solto. Quando ele volta, ele leva 5 com ele. Porque no bairro, na comunidade onde ele vive, por ter sido preso, ele vira herói. Herói dessa molecada que está sendo pega, levado para a delegacia e solta, que serão os facínoras de amanhã. Então, a pena de morte foi aplicada para esses 10 assaltantes que foram lá em Caraguatatuba e que essa noite morreram. Isso é pena de morte. Sim. Porque se eles, eu garanto para você, eu não conheço a história, eu não vi, ainda vou ver, mas eu garanto para você que todos eles já tinham sido presos. Eu duvido que não. A possibilidade e soltos, se estivessem presos, estariam vivos. Então a pena de morte é soltar. Na verdade, é uma série, a gente fala de segurança de forma apaixonada ou de forma a sentir e passar os reflexos do que a gente vê no dia a dia. É todo um sistema que precisa ser alterado, tanto no trabalho mais integrado das polícias, quanto nas políticas sociais, quanto na reestruturação desse sistema penitenciário. Quando eu falo de reestruturação do sistema penitenciário, não é para você dar ar-condicionado, telefone celular e televisão para o preso. Mas é com a visão de quem conhece o sistema penitenciário em alguns pontos, sabe que esse sistema não recupera ninguém, por outro lado, leva um ódio enorme para quem está lá e sai, e esse reflexo a gente sente. Primeiro, você está sendo bonzinho demais em chamar isso aí de sistema, porque isso aí não é nem sistema. O nosso modo de punição é o mais terrível, o mais cruel e o mais incompetente possível. Outra coisa, nós estamos totalmente na contramão da história. Por quê? Porque esse tipo de presídio e esse tipo de lei que solta só aumenta o número de pessoas a serem levadas para o presídio. Se você tivesse penas duras, por exemplo, você ficou lá 10 anos, 15 anos, só vai sair quando cumprir a pena. Ele não vai ficar catequizando fora. Você vai diminuir a população carcerária. Você, com menos população carcerária, consegue fazer presídios melhores. Outra coisa, eu sou a favor de que existam presídios em todos os municípios do Brasil. Em todos. E aí, você foi pego lá em Caraguatatuba, da onde você é? Ah, eu sou de Bertioga. Você vai ficar preso em Bertioga. Ah, de onde eu sou? Ah, você vai ficar preso lá, na sua cidade, às custas do seu prefeito. Porque aí você começaria também a tirar essa massificação e essa mistura de crimes, que essa troca de informações deles também é terrível. E outra coisa, Jonas, qual que é a justiça que a gente tem num país onde nós encarceramos mais de 500 mil de pobres, ferrados, desculpe o termo chulo. A gente vê que não há uma defensoria pública, não há um Ministério Público que verifique as centenas de presos que têm os seus direitos não garantidos, e ao mesmo tempo a gente vê aí os bandidos de colarinho branco, os políticos que são os grandes responsáveis por toda essa podridão, por todo esse caos social, embargos infringentes e recursos e mais recursos. Que justiça é essa? Eu sou da opinião de que os políticos devem ser presos. É a classe política da qual eu faço parte, tá? Não tenho vergonha de falar isso, que deve ter pessoas presas, porque são os grandes responsáveis por todo esse caos na segurança, caos social, caos na saúde que esse país vive. Vamos ao breve intervalo comercial? Tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta do jeito do Jonas.
Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo e último bloco, para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/do Jeito do Jonas. Minha página pessoal, colocou lá no Facebook Jonas Grebe no ícone de busca, você encontra a página, batemos lá um papo, faça lá o seu comentário, vai ser muito legal receber você lá. Esse programa tem transmissão simultânea pelo www.guarutv.com.br. Você está vendo o programa, a mulher está querendo ver a novela, deixa ela ver a novela, você vai no computador, coloca lá www.guarutv.com.br e você assiste este e outros programas aqui da Guaru TV, ok? E também nós temos reprises no canal 8 e no canal 22. Batendo um papo muito gostoso aqui com o Anderson Bernardes. O Anderson Bernardes é pré-candidato, colocou seu nome à disposição do PMDB para ser candidato a deputado estadual. Portanto, ele é um pré-candidato, aguardando as convenções. Se for aprovado nas convenções de junho, as convenções começam a partir do dia 10 e terminam no dia 30 de junho. Nesse prazo, o PMDB vai fazer a sua convenção. Se o Anderson tiver seu nome aprovado, será candidato a deputado estadual por nossa cidade, nós que não temos aqui um representante. Nós não temos um deputado estadual, não temos um deputado federal, e isto, para a cidade, é muito ruim. Porque na hora de você brigar por verbas para tapar os buracos da rua, para você fazer uma zeladoria, para você construir mais uma escola, para você fazer uma biblioteca ou uma creche, você depende de verbas que são tiradas daqui quando nós pagamos impostos, são levados para a sede, né? Ou vai para Brasília, uma parte que é o imposto federal, ou vai para o estado, que são os impostos estaduais, e é arrecadado na cidade, mas é levado para lá. Para você trazer de volta, você tem que ter um deputado lá brigando por você. E nós não temos. É um dos grandes problemas da nossa cidade. E eu agradeço muito a Deus porque nós temos homens nessa cidade que ainda se prontificam, colocam seus nomes, colocam, como dizem popularmente, a cara à tapa, dizendo, eu quero representar o Guarujá. E se os nossos candidatos aqui da cidade terão ou não votos, vai depender do nosso eleitor. Por isso que até ontem eu estive aqui com o Heitor Gonzalez, que é candidato a deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Antes de ontem eu tive aqui o Gilberto Benzi, que é candidato a deputado estadual pelo PROS, e outros candidatos virão aqui ainda, nós temos mais candidatos na cidade, e estamos abertos a todos, porque nós queremos que a cidade conheça os nossos candidatos e votem nos nossos candidatos, porque nós precisamos de representação. E ouvindo aqui o Anderson Bernardes. Anderson, quinta-feira, às vezes eu erro o dia, por um dia a mais, por um dia a menos, mas foi colocado no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, a redução da maioridade penal. Essa proposta que estava para ser votada reduziria a maioridade penal para 16 anos. Eu, particularmente, acho que não deva existir idade. Você pode ter 2 anos de idade, 5, 7, 10, 12, 15, não importa. Na minha opinião, você, dependendo do tipo de crime que você cometa, tá? De repente tem 12 anos e comete um latrocínio. Eu acho que ele tem que ser julgado pelo crime que ele cometeu. E, obviamente, que ele deva ser punido levando em consideração a sua idade, levando em consideração a sua formação, o meio em que ele viveu. Todas as atenuantes que forem possíveis serem aplicadas deverão ser aplicadas, mas que ele precisa saber que se ele fizer algo errado, ele vai responder, eu acho que isso tem que acontecer. Mas menos mal que se fala aqui numa redução para 16 anos. A Comissão de Constituição e Justiça recusou que o projeto fosse a julgamento, fosse a plenário, fosse a votação. E isto balançou os muros do Senado, porque 93% da população é a favor da redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Pressionado, inclusive por mídia nacional, ontem Renan Calheiros fez uma declaração, presidente do Senado fez uma declaração que, independente da opinião da Comissão de Constituição e Justiça, na primeira oportunidade, que são as pautas de abril, será incluído a votação e será levado a plenário para ser votado. É uma vitória da sociedade? Como é que você vê? Você é contra? Você é a favor?
Eu acredito que isso demonstra toda a mediocridade do Senado. Vou explicar por quê. A exceção, sempre que eu não gosto de generalizar, claro, a exceção de senadores como o senador Pedro Simon, como... Estava com outro nome agora na cabeça que tenho como boa referência. Trabalha... Deixa eu falar uma coisa do Pedro Simon? Uhum. Pedro Simon, há aproximadamente 6 ou 7, 8 anos atrás, ele doou todos os bens pessoais dele para instituições de caridade. Todos. Ele recebe hoje o salário de senador, né, 20 e poucos mil reais. Ele tira 4 ou 5 mil reais para o seu sustento e doa todo o salário para instituições franciscanas. Ele é franciscano. Para uma instituição da Igreja Católica, que são os franciscanos. Ele doa o salário, tira só o seu sustento e doa, e todos os bens pessoais ele doou. Gostei muito dessa atitude do senador. É uma referência. Então, perceba, falando rapidamente de saúde para fazer uma analogia, o governo federal está aí, junto com os estados e municípios, incentivando a vacinação de HPV, que é uma doença contraída principalmente por conta da prática sexual, para adolescentes de 11 a 13 anos. 90% mulheres. Por quê? Porque chegamos à conclusão de que já nesta faixa etária, infelizmente, a vida sexual da juventude tem se iniciado. Ponto. Eu conheço bem a FEBEM pelo lado de dentro, não só de passar... FEBEM não, né? Antes que alguém... Fundação Casa. De estar lá dentro, de palestrar. Esta unidade do Guarujá, que é exemplo, por sinal, você não vê rebelião, não vê fuga, atende jovens até 16 anos. Está cheia. Ou seja, nós temos jovens de 12, 13, 14, 15, 16 roubando, furtando, abusando sexualmente, praticando tudo quanto é crime grave. Aí se discute a redução da maioridade penal simplesmente para 16 anos, atendendo a 93, 95% da população. A discussão ampla, a discussão séria de quem deve representar a população seria, na minha opinião, se isso vai resolver o problema. Seria com dados práticos e números de qual o percentual de jovens nessa faixa etária de 16 anos e a menos está praticando crimes. O que penso, para concluir? Vamos reduzir para 16 anos, em um mês vamos chegar à conclusão que jovens já de 12, 13 estão roubando, estão matando, estão furtando, estão traficando. E aí vamos voltar à discussão por pressão popular que devemos reduzir a idade para 14, para 12. Ou seja, trabalha-se em cima da pressão popular e não se, de forma inteligente, com dados, se estuda combater os motivos pelos quais as nossas juventudes, os nossos jovens, estão cada vez mais cedo indo para o mundo do crime. Ô Anderson, uma professora veio conversar conosco e ela disse o seguinte, uma aluna, uma professora aqui do Guarujá, uma aluna maior que ela, de 14 anos de idade, maior que a professora, mais forte que a professora, falou assim, na sala de aula, falou assim, olha, eu vou quebrar a tua cara e você vai perder o emprego e comigo não vai acontecer nada porque eu sou menor. Quando chega a esse ponto dentro de uma sala de aula, é porque todo mundo já sabe que não existe lei que puna. Então, dentro da sala de aula, o aluno faz o que quer porque ninguém pode punir. Na rua faz o que quer. Sábado à noite, eu moro na Pitangueiras, sábado à noite o calçadão da Pitangueiras tinha muito moleque, de bonezinho, de tênis, e os carros passavam, eles cercavam os carros, mas cercavam assim em bando de 20, 30, 50, cercavam o carro, então pega celular, dá uns tapas e tal, e fala, vai embora, vai embora, vai embora. Ou você, né, abre aspas aqui, claro, né, não sou nenhum idiota, mas ou você extermina uma geração, porque o que vai dar isso aí, né? Ou você começa a educar, ou você começa a mostrar a eles que nós somos um Estado democrático de direito. E direito, Anderson, direito, eu tenho o meu e você tem o seu. E o seu não sobrepõe ao meu. O meu termina quando começa o seu e vice-versa. E eu tenho uma convicção, Jonas, assim, talvez a gente deve exterminar uma geração, sim, mas não essa geração de jovens, mas uma geração de políticos e uma geração de pais. Porque a falta de capacidade técnica da nossa classe política atual e a falta de compromisso
da nossa geração de pais enorme. E isso se reflete em jovens sem regras, sem vínculo familiar, sem valores. Eu acho que a geração que a gente tem que exterminar é a geração atual de políticos e de pais. Que fizeram isso. Que deixam isso acontecer sem Aonde atuar na base. Anderson? Porque eu venho de uma criação diferente, né? O meu pai é um europeu caipira, veio lá da Alemanha para trabalhar na roça, aquela coisa toda que acontecia naquele período de guerra, pós-guerra, aquela coisa toda. A minha esposa, eu tenho 3 filhos, todos maior de 30 anos, todos casados, cada filho me deu um neto, eu tenho 3 netos, né? A minha esposa nunca deixou um filho meu botar o pé no chão de manhã na cama, sair da cama, sem sentar na cama com eles e orar com eles, e ler a Bíblia com eles, e ensinar religião para eles, ensinar bons costumes para eles, né? Mas isso nós aprendemos lá atrás. E essa geração não aprendeu isso. Esses pais de hoje, que têm essas crianças de 12, 13, 15 anos, não aprenderam esses valores. Ao contrário, hoje, a própria grande mídia hoje distorce até mesmo as religiões. Jonas, eu sou de uma família que assim, a gente tem inúmeros problemas. Eu acho que muita gente já sabe, se não sabe, eu não tenho muito de falar agora. Eu já tive irmão preso, irmão que eu mesmo foi assassinado, tenho problemas de dependência química na minha família. Mesmo a minha família sendo de um tempo assim, acontece um problema, junta 2, 3 tios, pai, mãe, todo mundo senta junto, todo mundo se envolve e nós temos todos esses problemas. Você imagine numa família sem vínculo familiar. E aí eu estou pré-candidato e ainda escuto aquilo, olha, não fala isso, não há uma briga com ninguém, não se envolve com aquilo que não é politicamente correto. E essa falta de personalidade de muita gente da classe política de falar o que deve ser falado é também o que leva a essa situação toda. 30 segundos para você falar o que eu não perguntei e falar tchau. Quero agradecer mais uma vez, falar que a gente precisa de gente que tenha coragem de falar o que precisa ser falado, de agir na forma que precisa ser agir, sem se pautar pela pressão popular ou pela opinião popular, que é preciso ser ouvida sim, mas muitas das vezes as pessoas não têm as informações corretas para processar, para entender toda a grandeza desses problemas sociais que a gente vive. Obrigado, Jonas. A honra foi minha receber aqui o Anderson Bernardes, que realmente é uma das personalidades da nossa cidade, que muito nos engrandece aqui com a sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.